Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um Unidos pela Palavra. É um privilégio poder estar aqui convosco, é um privilégio podermos tirar este tempinho no meio da semana para poder abrir a Palavra de Deus. E que bênção que é para a nossa vida aprender deste livro que nós sabemos que é tão especial, que é um livro que é único, um livro que é inspirado. Começámos na semana passada uma série de meditações que é o caminho da vida cristã. E na semana passada nós vimos o tema do chamado de Deus. Nós vimos como Deus chama pessoas comuns, Deus chama a todos. Nós vimos como é Jesus, como é Deus que nos procura. Vimos como o chamado não nos permite ficar indiferentes. E vimos também que Deus quer nos dar um propósito para a nossa vida. E hoje, neste momento, nesta reunião que nós estamos a ter, esta reunião digital, nós vamos falar sobre a transformação que Deus quer fazer em cada um de nós. A transformação de Deus no ser humano. Mas para iniciar, eu gostaria de vos convidar a que nós pudéssemos cantar o hino número 11, Maior que Tudo. Vamos então louvar a Deus. Que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que
Deus maravilhoso e que Deus realmente maior que tudo o que temos ao nosso dispor, que quer ter um relacionamento connosco. Que Deus maravilhoso é este. Agora gostaria de vos convidar a que nós pudéssemos inclinar as nossas cabeças e, se puderem, a fechar os vossos olhos para orarmos juntos ao nosso Deus. Vamos então orar. Papai que estás no céu, Senhor, neste momento nós vimos à Tua presença para te agradecer e louvar o privilégio que é podermos estar aqui juntos, Senhor. Obrigado porque no meio do stress, da ansiedade, dos problemas na nossa vida, da nossa rotina, nós podemos tirar este tempinho para estar contigo, Senhor. Obrigado porque temos estes meios como o YouTube para podermos, para ser mais fácil, no fundo, nós podemos aprender mais sobre Ti. Que o Teu Santo Espírito possa estar connosco, possa estar nos nossos corações e que nos possa inspirar e a preparar os nossos corações para a mensagem que tens para nós neste momento, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Sabem que uma das histórias mais extraordinárias de transformação que nós encontramos na Bíblia é, sem dúvida, a de Paulo. Na verdade, antes de ser conhecido como Paulo, este homem era conhecido como Saulo. E nós encontramos o relato da sua conversão no capítulo 9 do livro de Atos. E iria-vos convidar que, se vocês puderem, se vocês estão nas vossas casas ou onde quer que estejam e têm acesso a uma Bíblia, seja em livro ou seja digital, que pudessem abrir e acompanhar esta leitura. E no capítulo 9, então, do livro de Atos, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar o momento da conversão de Saulo. É importante e relevante compreendermos que, na verdade, nós já ouvimos falar de Saulo antes deste capítulo. Nós sabemos que Saulo esteve presente no apedrejamento de Estevão. E sabemos que não só estava, como ele concordou com aquilo que se fez. É verdade que não nos diz que ele atirou uma pedra, não é isso. Sabemos que ele teve a segurar os casacos, mas sabemos que ele concordou com aquilo que estava a fazer. E a verdade é que a partir desse momento Saulo passa a ter um papel e a desempenhar uma missão que nós vamos ver agora, que talvez aos nossos olhos nós rapidamente a julgamos e dizemos que parece que é impensável que Saulo fosse possível ele fazer isto e depois se tornar no grande apóstolo do Novo Testamento, principalmente para os gentios. Mas vamos ler o capítulo 9, a partir do versículo 1, diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então nós vemos logo aqui no versículo 1 como Saulo não gostava nada dos cristãos, podemos dizer assim, não é? E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita dos cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse: Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E nós sabemos que, se nós continuássemos a ler o relato, nós íamos ver que Deus o guiou, cego na verdade. Depois deste episódio, Saulo fica cego. Deus o conduz e ele encontra-se com Ananias. E Ananias é utilizado como portador da mensagem. Ele vai transmitir a mensagem de Deus. Ele vai ajudar Paulo nesta caminhada. E a vida de Paulo vai ser transformada. Não só a sua visão física vai ser restabelecida, mas também a sua visão espiritual é totalmente transformada e a sua vida
digamos que passa do 8 para o 80, não é? Podemos quase dizer assim. A verdade é que termina o versículo 18 a dizer: e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Que incrível história nós podemos encontrar e aprender com a vida de Saulo. Muitos de nós acreditamos que nós somos bons. Se calhar nós olhamos à nossa volta e pensamos que até somos melhores do que aqueles que estão à nossa volta, que Deus já nos transformou, mas a verdade é que muitos de nós, na verdade, ainda se encontram neste processo. Na verdade, todos nós nos encontramos neste processo de transformação. Ou pelo menos que se nós estamos aqui a ouvir, é porque Deus nos chama, lá está, como falámos na última reunião, nos chama a experimentarmos uma experiência nova, uma transformação nova, ou é porque já estamos neste processo de transformação e com certeza queremos aprender mais sobre Deus e aprender mais sobre a obra que Deus quer fazer em nós. A história de Saulo prova que, na verdade, ninguém está tão longe que não possa ser alcançado por Deus. Sabem que durante muito tempo eu pensei que talvez algum outro familiar, ou até eu em algum momento da minha vida, estivesse demasiado longe para Deus me alcançar. Mas aquilo é que nós aprendemos com a história de Paulo é que não existe ninguém que esteja demasiado longe, que Deus não tenha o poder para o ir buscar. Agora, claro, depende da resposta que nós damos ao chamado que Ele nos faz. E na última quarta-feira nós vimos como o chamado que Deus nos faz é um chamado para o seguir de maneira incondicional, um chamado que nos leva também ao serviço, a transmitir e a partilhar o Evangelho às outras pessoas, mas é um chamado que Deus nos faz exatamente para iniciar este processo de transformação. E não existe nenhum impossível para Deus. Apenas existe um impossível que Ele próprio se coloca a si mesmo, que tem a ver com transformar aqueles que não querem ser transformados. Se eu não quero ser transformado, Deus não me vai transformar. Mas a verdade é que se realmente existe sinceridade no meu coração, como havia no coração de Paulo, no coração de Saulo, que depois passou a ser conhecido realmente por Paulo, nós vemos que Deus pode fazer coisas incríveis. E gostaria de partilhar esta noite 3 princípios, 3 pontos principais que nós podemos aprender com a história de Paulo. O primeiro deles é que Deus transforma até os mais improváveis. E a verdade é que quando nós olhamos para a vida de Saulo, nós podemos, humanamente falando, pensar qual seria a nossa atitude. Já pensaram nisso? Se hoje nós conhecêssemos um Saulo, alguém que quer matar e destruir e prender cristãos, qual seria a nossa atitude? Será que faríamos o mesmo do que Deus e tentaríamos salvar a pessoa? Ou buscaríamos castigar a pessoa, fugir, não querer ter nenhum tipo de relacionamento com ela? É incrível pensar nisto, não é? É incrível como realmente Deus é misericordioso. E Deus olha para Saulo não como aquilo que ele estava a fazer apenas, mas olhou para todo o potencial que Saulo tinha, se ele realmente tomasse a decisão certa, a decisão de o seguir. Saulo era um perseguidor da igreja. Paulo desejava acabar com a igreja cristã. Paulo desejava realmente fazer com que os cristãos desaparecessem da face da terra. Humanamente falando, talvez Saulo fosse o último homem que nós fôssemos imaginar que pudesse ser transformado por Deus. E se calhar eu olho para a minha situação e penso que já não há saída. Se calhar eu penso, oh Senhor, eu já estou tão longe de Ti. Já fiz coisas tão erradas. Com certeza já não sou merecedor de ter contigo. Se nós pensarmos assim, estamos certos. A verdade é que nenhum de nós, nem aquele que se porta da melhor maneira, aquele que com as suas forças consegue seguir até à letra a lei de Deus. Meus queridos, nenhum de nós é merecedor da misericórdia de Deus. Porque todos, diz a Bíblia, todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. A verdade é que não existe ninguém que seja digno. Nem eu, nem tu que estás aí desse lado. Mas apesar disso,
Nós podemos olhar para a vida, por exemplo, de Saulo e pensar, será que ele era digno? Claro que não, porque ele também era pecador como nós. Até podemos dizer, se calhar um bocado mais, porque nós nunca perseguimos ninguém, provavelmente. Nunca desejamos a morte a alguém, se calhar. Mas mesmo que o desejamos, olhemos para a vida de Paulo, aprendemos com a sua experiência e vejamos como Deus realmente conseguiu até transformar este homem que seria o último que nós poderíamos imaginar. Deus escolher e ser convertido. Deus realmente escolhe as pessoas improváveis. Deus não olha para aquilo que nós fizemos no passado. Deus olha para nós como os seus filhos, como aqueles a quem Ele ama. E por isso Ele não desiste de nós. E por isso Ele não desiste de ti. Por isso eu queria te dizer, a ti que estás aí desse lado, a viver uma situação difícil, uma situação espiritual dura, quem sabe sentes que estás demasiado longe, eu quero te dizer que não estás demasiado longe. Deus te ama de maneira incondicional, como um pai ou uma mãe ama o seu filho. E Ele o que mais deseja é que tu possas tomar a mesma decisão que Saulo tomou e voltares para Ele. Paulo, apesar de estar tão longe, Saulo, apesar de ser um perseguidor, apesar de estar tão longe de Deus, ainda assim ele ouviu a voz de Deus como nós vimos. E aceitou o chamado de Deus. E foi isso que permitiu que, apesar de ser improvável ele ser salvo, ainda assim foi isso que permitiu Deus o transformar verdadeiramente. O segundo ponto é que a transformação começa com um encontro com Deus. Um encontro, na verdade, com Cristo. É impossível eu buscar ser transformado se eu não realmente tiver um encontro com Jesus. No caminho de Damasco, Saulo foi confrontado com a sua realidade. Deus diz, Saulo, Saulo, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? O verdadeiro ponto de transformação, o verdadeiro ponto em que a vida de Paulo deu uma volta de 180 graus, foi exatamente o momento em que ele se encontrou pessoalmente com Jesus. E foi Jesus que se colocou no caminho de Paulo. E nós vimos isso no último estudo, na última meditação que nós tivemos, nós vimos como Jesus é Ele que nos procura, é Ele que nos busca. E Jesus neste momento está a buscar por ti. Jesus neste momento está-te a chamar e Deus deseja realmente transformar a tua vida, assim como transformou a vida de Paulo. Este homem que era perseguidor, teve uma volta de 180 graus porque se encontrou com a criatura mais poderosa deste universo. Porque se encontrou com alguém que na verdade é alguém único. Alguém que nunca existiu alguém igual a ele no passado, nem nunca existiu alguém igual a ele depois, porque Jesus sempre foi único. E foi este encontro com este ser único, com este ser cheio de amor, que na verdade é amor. É neste encontro no caminho com Damasco, nesta experiência pessoal que faz Saulo cair sobre terra, faz Saulo ficar cego, faz Saulo abdicar de tudo aquilo que ele acreditava, porque ele teve este encontro com esta pessoa maravilhosa. Eu não sei exatamente o que Saulo terá visto naquele dia. Eu não sei também o que é que tantos outros homens e mulheres viram quando olharam para Jesus. Mas a verdade é que nós vemos centenas e milhares de pessoas ao longo da história a ter a sua vida totalmente transformada porque viram a Jesus. Nós podemos falar dos relatos do Antigo Testamento, desde Jacó, que teve aquela luta com Deus Filho, com o próprio Jesus, antes de Jesus ter encarnado, e ele teve a sua vida transformada ao ponto do seu nome ter sido transformado, e ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Nós vemos que Nabucodonosor teve a sua vida transformada porque se encontrou verdadeiramente com Jesus também. Ele próprio viu Jesus na fornalha ardente no capítulo 3 de Daniel. Nós podemos olhar para a vida, fizemos a semana passada, para a vida daqueles 4 jovens
Pedro, André, Tiago e João e tantos outros. Nós podemos falar de mulheres como Salomé, como Maria Madalena, como tantas outras que permitiram que Deus transformasse a sua vida e tornaram-se em algo que eles nunca imaginaram. Porque a transformação que Deus quer fazer em nós, primeiro, não é transformação de um momento para o outro, é uma transformação contínua. Quando nós lemos o relato de Paulo, podemos pensar que Paulo passou de perseguidor a perseguido e a discípulo e a apóstolo de um momento para o outro, mas não foi assim. Passaram-se 3 anos desde a sua experiência que nós lemos no caminho de Damasco. E, na verdade, a sua vida foi uma constante vida de transformação. Tanto que é ele que fala da luta do cristão. Quando ele fala de o bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele quer deixar de fazer, esse faz. Fala realmente que, apesar de até já ser apóstolo, apesar de estar a escrever cartas às igrejas, apesar de toda a gente olhar para ele e ver um homem de Deus, ainda assim ele lutava por dentro. Porquê? Porque Deus ainda estava a transformá-lo. E Deus, a transformação que Deus quer fazer em nós não é de um momento para o outro, é para toda a nossa vida. E será apenas completa quando Jesus voltar na segunda vinda. Ananias foi um instrumento extraordinário nesta história. Foi um instrumento de Deus para ensinar e para batizar a Paulo. A mudança realmente não foi instantânea, foi progressiva. E foi feita caminhando juntamente com Deus, através da influência do Espírito Santo. Mas Paulo teve que aceitar esta transformação. Paulo teve que aceitar que a sua vida passada não poderia continuar no presente e no futuro. Paulo teve que aceitar que as decisões que ele tomou no passado eram erradas e teve que ser humilde o suficiente e estar disposto a arriscar pela fé e permitir que a sua vida desse realmente aquela transformação completa de 180 graus. Deus quer transformar a nossa vida desta maneira. E calmamente Deus quer trabalhar comigo, quer trabalhar contigo, quer trabalhar com cada um de nós. Deus quer fazer de nós pessoas extraordinárias. Deus tem um propósito, como vimos na última quarta-feira, que nos vai ultrapassar totalmente. Deus deseja fazer de nós pessoas de fé. Deus deseja fazer de nós pessoas que abdicaram da sua vida, abdicaram das suas prioridades, abdicaram de tudo aquilo que tinham porque queriam seguir verdadeiramente a Jesus. Não importa o nosso passado. Deus pode e quer transformar a nossa vida totalmente. Se Ele transformou a vida de Saulo, nós podemos ter a certeza que Ele também pode transformar a nossa. Mas cabe-nos a nós tomar uma decisão. Cabe-nos a nós estar dispostos a ouvir o chamado de Deus, a aceitar segui-lo e aceitar ser transformados por Ele. Deus deseja ter esta experiência contigo. Qual vai ser a resposta que tu vais dar? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos dispostos a aceitar este chamado? Ou será que as nossas prioridades estão tão trocadas que não compreendemos e se calhar nem sequer estamos a ouvir o chamado de Deus? Oro realmente, meus queridos, para que cada um de nós possa aceitar o convite de Deus e possamos segui-lo completamente e permitir que Jesus possa brilhar e resplandecer na nossa vida. Para continuarmos a louvar a Deus neste momento, eu gostaria de vos convidar a que juntos possamos cantar o hino número 32 do Inário Adventista. Brilha Jesus. Resplendor me
Meus queridos, que nós possamos realmente permitir que Deus brilhe em nós. Que realmente Jesus possa nos utilizar como utilizou Ananias e nos tornar instrumentos nas suas mãos para alcançar a outros. Que possamos aceitar a obra que Deus quer fazer em nós e que cada vez mais o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Jesus. Eu gostaria de orar agora convosco para que realmente Deus possa fazer esta obra em nós, mas gostaria de vos convidar também a que pudessem partilhar connosco os vossos pedidos de oração. Nós temos os comentários abertos neste vídeo e gostaríamos de vos convidar a partilhar nos comentários os pedidos de oração que tenham. Não importa qual é a situação, se é algum motivo de doença, se é os estudos, se é o trabalho, se são problemas financeiros. Há tanta e tanta coisa, infelizmente, neste mundo que torna a nossa vida mais difícil, mas Deus quer nos ajudar. Nós precisamos entregar isso nas mãos de Deus e Deus diz mesmo para nós orarmos incessantemente. Muita oração, muito poder. Por isso gostaria de vos convidar a que pudessem partilhar connosco esses momentos, esses pedidos, desculpem, para que realmente o exército de oração que nós temos aqui na Igreja de Coimbra possa orar por vocês. Vamos inclinar as nossas cabeças e orar juntos? Vamos lá. Paizinho que estás no céu, Senhor, neste momento eu quero te suplicar que tu possas derramar o teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. E que verdadeiramente nós possamos sentir o teu chamado, possamos sentir a tua voz a convidar-nos a ter uma vida nova. E que nós tenhamos a coragem, a fé, a confiança em ti o suficiente para realmente entregar a nossa vida de tal maneira nas tuas mãos que tu nos possas transformar de dia para dia, Senhor. Ajuda-nos a estar atentos ao Espírito Santo, ajuda-nos a ouvir-te para que te possamos seguir, Senhor. E ajuda-nos realmente a que não exista nada na nossa vida que impeça que tu nos transformes totalmente, Senhor. Paizinho, quero-te pedir uma oração especial sobre aqueles que nos estão a ouvir agora esta noite, Senhor. Que tu possas realmente abençoá-los grandemente. Não importa a situação que estejam a viver, as lutas estejam a enfrentar, Senhor. Que eles possam sentir que tu estás ao seu lado e que eles possam sentir-se carregados por ti, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. É verdade, já foi a segunda reunião desta série que nós estamos a fazer, esta série intitulada O Caminho da Vida Cristã. No quarta-feira passada nós vimos o chamado de Deus, hoje nós vimos a transformação que Deus quer fazer em nós e na próxima quarta-feira nós vamos ver a perseverança que Deus nos dá. Realmente a obra que Deus quer fazer em nós é plena e é completa. Que Deus nos ajude a aceitar o seu convite. E gostaria de deixar um último convite para ti que estás a ouvir aí desse lado. Queria te convidar a que, quem sabe, este sábado nos pudesses visitar aqui na nossa igreja em Coimbra ou na igreja adventista mais perto de onde vocês estão. Seria uma grande alegria poder-vos conhecer, poder estar convosco um pouco e juntos podemos louvar presencialmente, não é? Presencialmente o nome de Deus. Que Deus os abençoe muito e até para a semana.